Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre as preposições em espanhol. Eu sou a professora Thaís. Bom, as preposições podem expressar lugar, tempo ou modo. E são palavras invariáveis, ou seja, elas não variam em gênero nem em número. Não tem masculino e feminino, não tem singular e plural, só tem uma forma da preposição. E elas estabelecem relações entre as palavras ou orações. Então, elas são muito usadas em todos os textos, vocês vão sempre encontrar preposições em todas as provas. Então, é importante conhecê-las e saber como que elas são usadas, quais sentidos elas podem ter, para que vocês compreendam bem os textos, porque esse é o objetivo principal das provas do Enem e outros vestibulares. Bom, então temos as preposições que se referem a lugar. Então, lugar pode ter a ver com destino, pode ter a ver com direção, pode ter a ver com origem, né? Lugar de origem, lugar de destino, a direção que alguém vai seguir, né? O que algo vai seguir. Então, temos aqui as seguintes preposições que podem se referir a lugar: a, ante, bajo, de, a, en, desde, hasta. Esse desde, hasta significa de até, né? O hasta significa até, mas esse desde é no sentido de lugar de partida, né? Partir de um lugar e chegar até outro, tá? Então, também temos entre, hacia. Essa palavra hacia tem a ver com a direção que alguma coisa vai seguir. Também temos o para, o por, o sobre e o tras. Agora vamos ver exemplos dessas preposições em frases. Então, por exemplo, vamos a Chile. Em espanhol, a gente não vai falar, por exemplo, referente a um país ou a uma cidade, vamos para Chile, e sim vamos a Chile, tá? É um pouco diferente do português, mas assim, vocês não vão precisar formular frases nessas provas, né? Vocês vão precisar ler e compreender as frases. Então, por isso é importante que vocês percebam a utilização dessas preposições para que quando vocês leiam, vocês entendam a que elas se referem, né? La maestra felicitou a Pedro ante los estudiantes. Então, aqui esse ante é diante dos estudantes, na frente dos estudantes, né? A professora, maestra é a professora, tá? Felicitou, ou seja, parabenizou, né? O Pedro diante dos estudantes, na frente dos estudantes. Ella bailou bajo la lluvia. Lluvia é chuva, né? Então, bailou bajo la lluvia, dançou sob a chuva, né? Embaixo da chuva. Nosotros fuimos de la casa a la escuela. Fomos da casa, né? Da nossa casa até a escola ou a escola. Te vi en la calle. Te vi na rua. Calle significa rua, tá? Desde mi casa al teatro me tardo uma hora. Então, da minha casa ao teatro, eu levo, né? Eu demoro uma hora. O me tardo é demoro, levo uma hora. Então, esse desde significa o local de partida, né? Partindo da minha casa, indo ao teatro, eu levo uma hora. Entre la tienda e la plaza hay una casa. Então, entre a loja, tienda é loja, tá? Entre a loja e a praça tem uma casa. Então, esse entre tem a ver com lugar de no meio ali, né? Entre uma coisa e outra. El camino hacia el éxito es duro. O caminho para o sucesso é duro. Essa frase é para a gente pensar, né? O hacia significa, então, até no sentido de um destino que se busca atingir, né? Um destino onde a gente quer chegar. Então, el camino hacia el éxito, o caminho até o sucesso. Vamos para tu casa também poderia ser vamos a tu casa, tá bom? Estás caminhando por la calle principal. Então, pela rua principal. Você está caminhando
pela rua principal. Em espanhol, a gente não junta, né, o por com o lá, fica separado mesmo, por lá. Em espanhol, a gente junta, né, fica pela. Em português, né, fica pela. Em espanhol, fica por lá. El florero está sobre la mesa. Sobre a mesa, em cima da mesa, tá? El perro está atrás el gato. Então, está atrás do gato. Agora vamos ver as preposições que se referem ao tempo. Então, também podemos ter referente ao tempo en, por, de, a, né, de uma data a outra, desde, hasta, desde uma data até outra, durante, de, hasta, para e a. Então, algumas preposições são as mesmas, né, se vocês forem comparar. Mas, dependendo do contexto, elas podem estar se referindo a um lugar, ou um tempo, ou um modo. Então, na verdade, não existe uma classificação única para as preposições em relação a isso. Vai depender de como elas estão sendo usadas, em que contexto, tá? Exemplos. Estamos em outubro. Ella vai viajar por abril. Quando a gente fala aqui por abril, significa mais ou menos em abril, tá? Ela vai viajar mais ou menos em abril, por abril. Trabalhas de lunes a viernes. Então, o de lunes, de segunda a viernes, a sexta, tá? Então, relembrando aí os dias da semana, que nós temos já uma aula sobre isso, importante, porque é um vocabulário que sempre está aí pelas provas, pelos textos, tá? Então, lunes, segunda-feira, viernes, sexta-feira. Desde o ano passado hasta agora, estou fazendo esse projeto. Então, desde o ano passado até agora, né? Então, algo que começou em um tempo até um outro tempo. Vivi em Canadá durante 2 anos. São as 3 da tarde. A classe vai durar hasta las 5. A aula vai durar até às 5. Então, é um tempo também limite, né? Até esse limite. Tenho que entregar esse trabalho para el lunes. Então, o trabalho é para segunda-feira, né? Vamos a salir a las 4 da tarde. E, finalmente, temos as preposições referentes ao modo. Temos a, en, de e con. Novamente, algumas se repetem, mas dependendo do contexto, tem sentidos diferentes, né? Então, vai depender muito das frases do texto para vocês entenderem o sentido de cada preposição em cada caso. Exemplos. No se deve conduzir a lo loco. Essa é uma expressão, né? A lo loco é no sentido de loucamente, né? De maneira louca, de modo louco. Falamos que são preposições de referência ao modo, né? Então, de modo louco. A lo loco. Conduzir significa dirigir, tá? Então, não se deve dirigir de maneira louca, loucamente. Las clases son en español. Mi bolso es de cuero. Minha bolsa é de couro. No se debe comer com las manos. Então, não se deve comer com as mãos. Então, novamente, né, as preposições se repetem, muitas delas, mas de acordo com a frase, a gente vai vendo qual é o sentido. Então, é importante que vocês as conheçam para quando vocês estiverem lendo os textos, vocês compreenderem esses sentidos e interpretarem os textos corretamente. Bom, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima e graças!